para permitir que em vias de fluxo muito intenso, o semáforo fique aberto mais tempo e, obviamente, facilite o desenvolvimento, né, do trânsito. Além disso, hoje também tem uma coisa que vocês já devem ter visto, né, em São Paulo, especialmente no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o pessoal chama de muralha de segurança. Você tem um monte de câmeras espalhadas nas cidades. E essas câmeras, elas têm a capacidade de ler o seu rosto. O que é ler seu rosto? Ela tem definição suficiente para tirar foto do seu rosto, tá? Então isso é importante, porque se uma câmera não tiver definição, também não resolve. E aí existe um banco de dados. Esse banco de dados, ele acho que é da Polícia Civil, Polícia Militar, se não me engano, até da Polícia Federal, que tem a foto, imagens de pessoas que são procuradas. E aí ele tira a foto, e aí que seria impossível ser feito por humano, né? Imagina você ter uma pessoa que tira foto, tirou foto, você olha a foto e você olha um catálogo com 60 mil fotos para procurar se aquela foto é de alguém que está ali, não tem jeito. Mas aí você tira a foto, ele joga isso no banco de dados, e o banco de dados começa a rastrear. Só que isso, veja, eu tenho milhares de pessoas passando, então ele está tirando foto o tempo todo, jogando o tempo todo isso no banco de dados, e o tempo todo está de maneira comparativa. O que basicamente é isso daí? Isso é um reconhecimento facial. É muito parecido com o reconhecimento facial que você tem quando você chega numa empresa, né, ou num condomínio, ele observa seu rosto. O que é isso, né? O que a IA faz ali? Ela realmente entende que é você? Mais ou menos, né? O que acontece? Cada pessoa, ela tem vários parâmetros, e aí que está o negócio legal. Então, por exemplo, você tem distância do seu cabelo até a sobrancelha. Você tem distância do seu cabelo até a ponta do seu nariz. Você tem uma distância entre as duas sobrancelhas. Você tem distância entre a sobrancelha e, sei lá, o cílio. Então, quando você tira a foto, a IA transforma tudo isso, pessoal, primeira coisa, ele pega seu rosto e transforma o seu rosto em linhas, tá? Então, você vai ver todos os detalhes do seu rosto em linhas. E ela joga distâncias, ela calcula todas as distâncias que ela tem lá parametrizada. O que acontece? Se eu tirar a foto assim, e eu tirar a foto assim, já dá uma diferença. Então, o que a gente faz na IA? Você nunca coloca que o reconhecimento tem que ser 100%. Porque se você fizer isso, se eu fizer um reconhecimento 100%, significa que eu tirei a foto. Se amanhã eu chegar e ficar com o olho meio fechado por causa da luz do sol, ela já não vai deixar eu entrar. Se amanhã eu chegar e eu tiver de óculos, ela já não vai deixar eu entrar. Então a gente calibra o reconhecimento facial para algo em torno de 40% dos pontos. Então, se eu chego lá de óculos, mas ela vê que 40% dos pontos bateu, já é o suficiente para me liberar. Ela deixou passar no condomínio. E ela usa esse mesmo raciocínio nessas muralhas, né? Então, ela tira foto das pessoas da rua e ela joga isso no banco de dados. E ela sai comparando as fotos. E muitas vezes, né, ela consegue, com aquela foto, encontrar semelhança. E aí é uma questão estatística. Tá? Eu vou tirar foto. Vocês, com certeza, já andaram por aí, já viram em algum lugar, pessoas que são parecidas com você, certo? Eu trabalhava no instituto, a gente ficava no CTI, tinha um cara lá que era, como que era o nome do cara, Edson? João. Não, o cara lá que o pessoal achava que era eu. Eu sei. O Zé, eu não lembro o nome do Zé, eu era Zé, mas o cara parecia muito comigo. Você andava assim, tinha uma porta de vidro, aí um dia você estava aí que o pessoal vinha falar comigo, você é o fulano? Pô, não, cara, né? E assim, era o tempo todo assim. Por quê? Porque é normal, né? Os nossos padrões genéticos têm semelhança. Você vai achar pessoas parecidas por aí. O dia que ele entrou na sala, João? Oi? O dia que ele entrou na sala, eu não parava de rir, o cara ficou puto e foi embora. Não lembro. Como que era o nome do cara? Não lembro. Mas enfim, vamos lá. O que acontece? Ele vai avaliar, pessoal. Então, quando você joga a foto de alguém no banco de dados,
ele vai comparar com um monte de gente. Ele vai falar, ó, esse aqui tem 5% de disciplinaridade, muito baixo. Esse aqui tem 6%, muito baixo. Esse aqui tem 7%, muito baixo. Esse tem 0%, muito baixo. Mas ele vai chegar nos caras que tem, ó, esse aqui tem 30%. Opa, você joga para cima. Esse aqui deu 35% de similaridade. Opa! E aí ele vai fazendo a seleção. Só que a IA é esperta, porque a IA, quando ela começa a tirar foto de um monte de gente, ela já começa a perceber o seguinte, olha, por exemplo, se você comparar o meu rosto com o rosto da Giovana, e eu tô de barba, tudo bem, ela tem cabelo comprido. Então, quando chega, ela já faz uma primeira seleção que ela corta um monte de casos que ela já sabe que é impossível se enquadrar na similaridade. E aí, por conta disso, com uma certa agilidade, né, ela consegue identificar se aquela pessoa é ou não é o criminoso, talvez. Por que tem que ter agilidade e processamento? Não adianta nada, né? Identifiquei o cara, mas aí dali 3 meses aí ia falar, é o cara. O cara passou na rua, dali 3 meses, só Deus sabe, né? Deus sabe onde está. Então tem que ser rápido também, né? Para poder avisar a polícia vai lá e pega o cara. Beleza? Então, isso também é caso de IA, tá? Mais perguntas aí? A pergunta foi o negócio do bolo. Sim. Como a gente do brigadeiro, né? Então, pessoal, tem aplicações simples. É uma aplicação que a gente fez no final do curso do SIC, né? Que aí a gente precisava de uma base de matemática para aplicar uma inteligência artificial. E aí a gente sentiu falta dessa base da matemática e utilizar ferramentas, né, do Python, né, que depois isso vai se reverter naturalmente, né, para você construir o algoritmo de inteligência artificial. Então, durante o curso, a gente vai falar muito desses exemplos. A gente está falando de inteligência artificial, mas eu estou fazendo uma receitinha de bolo? Sim. Porque é uma coisa muito interessante. A gente pega no pé muito, né? Eu e do João, por exemplo, se fosse o negócio do brigadeiro, né? Por exemplo, eu ia provar o brigadeiro, qual é o melhor brigadeiro para mim? Eu falei assim, eu quero um brigadeiro mais amargo, era com a textura tal, esse é o melhor para mim. E qual que ia ser o melhor brigadeiro para o gosto do João? Qual que é? Qual que vocês acham? Duas opiniões aí. Faz, Giovana, você uma. Não sei, muito doce? Doce. Alguém mais aí? Fala alguém um outro aí. Doce. Vitor, vai. Vitor. Já tá matando aula. Cadê o Vitor? 1, 2, 3, ó. Matou a aula, o Vitor. Opa, professor. Que tipo de brigadeiro, professor? Nem tava no celular, cara. Tava no celular. De chocolate. Não, acho que de beijinho, professor. Nossa. Vou mudar. Ele não prestou atenção na aula, João. Falei. Bom, você quer responder qual que é o brigadeiro que mais... Qual que era o fator que mais te atrai no brigadeiro, João? O que eu mais gosto é o molinho, certo? Não gosto de brigadeiro duro, não. Para mim, você fala assim, qual é o brigadeiro mais gostoso? É aquele que você põe na boca de sol. Não, João. É o mais barato. De graça. Esse é o melhor. Esse é o melhor de tudo. Esse é o melhor. Você ganha. Não, esse aqui não merece, né? Agora, mas veja só, pessoal, isso que o Edson falou também é uma coisa importante, tá? Isso é interessante. Você faz uma pesquisa e você quer saber, por exemplo, se um produto é bom. E aí, veja, o que é bom para mim não necessariamente é bom para o Edson. Isso também é uma coisa que a IA avalia. Características, né? Ela começa a avaliar características que eu tenho, características que o Edson tem, e a partir disso começa a fazer previsões, né? E, incrivelmente, você começa a fazer umas previsões que funcionam. Então, baseado no comportamento do Edson, nos sites que ele visita, comportamento, consegue, às vezes, prever coisas, né? Esses dias eu estava vendo que, rapaz, eu não sei se era BioID
ou era BYD ou era uma outra empresa de carro, que ela estava coletando dados, né, que o Google fornece, e baseado nesses dados, ela conseguia prever qual carro que a pessoa iria preferir da linha dela. Então, ela já iria mandar informações para a pessoa direcionado para aquele veículo. Então, você vê que doido, né, cara? Ele vê o seu comportamento usando, né, a internet, as coisas que você vê no Facebook, Instagram, sei lá o que você usa, e ela começa a prever o que vai te agradar, o que não vai te agradar. Quer ver uma outra coisa doida? Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero respostas sinceras. Você clica no levantar a mão aí, que para mim já é o suficiente, tá? Vocês já viram aí que embaixo tem um botãozinho vermelho lá direito, tem 3 pontinhos e uma mãozinha, tá? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, você responda para mim rapidinho e sejam sinceros. Quem já foi numa farmácia e na hora que você foi pagar, o cara pediu o número do seu CPF? Clica aí, quem já aconteceu isso, por favor. Isso, pode clicar e deixa clicado, só para a gente ter uma ideia. Isso, olha que beleza. Bom, olhando aqui no geral, a tela que está aparecendo para mim, já percebo que a maioria já passou por isso. Né? Pode clicar, pode desclicar, vamos lá. O que acontece? Toda vez que você vai numa farmácia comprar um remédio, a farmácia, ela coleta dados. Não só a farmácia, pessoal. Mercado, qualquer lugar que você vai, tá? Cinema, tudo que você vai. E ela coleta os dados sobre você. Muito bem. Para quê? Vamos lá. Apesar da gente saber que existe uma legislação, que é a legislação de proteção dos dados, né, professor Edson? A gente sabe que, muitas vezes, existem convênios entre instituições e elas compartilham dados, certo? E aí existe toda uma briga para falar que esse dado pode ou não pode ser compartilhado. Mas, enfim. Muito comumente, planos de saúde se interessam em pegar esses dados em farmácia. Muito bem. Mas são dados de milhões de pessoas, Dá para você calcular isso na mão? Não. Precisa de uma IA. E a IA começa a avaliar o seguinte: professor Edson, veja, professor Edson, uma vez a cada 15 dias, ele vai lá na farmácia e compra remédio para o coração. Opa! O que isso indica para mim? Bom, provavelmente o professor Edson é um cara que tem problema de coração. Sei lá, o Zé vai na farmácia a cada 20 dias e compra remédio para pressão. Muito bem. Quando o Edson vai lá no plano de saúde X, o cara, ele já tem informações do Edson. E fala, peraí, levanta para mim qual é o comportamento do Edson. Aí ela vai descrever. Olha, o Edson no último ano, ele comprou tantos remédios para coração, tanto remédio para pressão, tanto de remédio para colesterol. E isso, o plano de saúde já olha como sendo um parâmetro de risco. Ou seja, se eu fizer um plano de saúde para o Edson, será que ele vai me dar prejuízo ou ele vai me dar lucro? Compreenderam? E não só isso, né? Eles jogam essa informação para as farmacêuticas, e aí você recebe propaganda. Não sei se alguém aqui já foi comprar um remédio no site e aparece uma informaçãozinha assim, entre no plano do laboratório, não sei o que, para compras mensais e consiga desconto. Já sacou que você é um cara que está, né, com uma certa regularidade, compra aquele remédio. Então ele vai jogar aquela proposta para você, porque sabe que para você faz sentido. Né? Eu compro um remédio uma vez por ano para o coração do meu cachorro. Ele sabe que para mim não tem muito sentido ficar querendo que eu faça um convênio com uma farmacêutica para ter desconto no remédio de coração, porque para mim aquilo não vai interessar. Mas para o Edson, que é um cardíaco em potencial, certo? Ele sabe que vai fazer diferença. Então eles vão com certeza usar essa estratégia. Outra situação típica, Receita Federal, né? O que a Receita Federal faz? Bom, a Receita Federal, ela fica o tempo todo... João. O professor Edson, ele teve João. Teve experiências negativas com a Receita. Né, Edson? Ganhou, o hackathon, né?
Isso. Aí, por conta disso, o que a Receita faz? Bom, a Receita, ela vai monitorando as pessoas, para depois, quando você mandar a sua declaração de imposto de renda, ela conferir se aquilo que você declarou está de acordo com o seu comportamento, tá? Então, difícil, né? O cara, ao longo do ano, movimentou 2 milhões da conta. Aí ele vai declarar na Receita que o salário dele é 3 mil por mês. A Receita pega, né? O cara, do nada, gasta 7 mil com fisioterapeuta, 8 mil com dentista. Que mais, Edson? Fisioterapeuta, dentista, médico, e gasta mais 10 mil, com um monte de recibo lá. A Receita olha e fala, peraí, da conta desse cara nunca saiu R$1 para nenhum médico, nenhuma conta de médico. Caso hipotético. Hipoteticamente falando. Não, João, um amigo meu, um primo de um amigo meu. Então, a Receita vai olhar e vai falar, peraí, opa, como assim? Nunca saiu R$1 da conta desse cara para nenhum, né, CNPJ de médico ou CPF, e como que ele declara? Pau, né? Outra situação também, que é a Receita precisa ter inteligência artificial. Ô, João, já está na hora de acabar a aula. Já está, já? Cansou? Pesou o clima aí, João. Pesou? O pessoal já está saindo da sala. Por exemplo, você recebe o seu salário, você recebe lá 3 mil, tá bom. Aí você pega o seu salário e põe na poupança, beleza. Dali 10 dias você tira da poupança. Aí depois você põe num CDB. Aí aquele 3 mil você movimentou ele 4 vezes. Então aparece em movimentação financeira que na verdade não era 3, era 12 mil. Mas isso é normal, todo mundo que vai pegar o dinheiro, põe um pouquinho na poupança, passa para a conta da mãe, passa para não sei o quê, tira o dinheiro, tira de uma conta, põe na outra. Então, se por exemplo eu ganho 3 mil, deu 12, e a Receita foi chamar todo mundo por conta disso, ela não vai dar conta. É muita gente, não tem como. Aí a IA, ela pegou uma amostra de pessoas que tiveram essas movimentações e foram chamadas na Receita, e ela percebeu o seguinte, que em vários e vários casos isso era normal. E aí a inteligência artificial da Receita foi atualizada para que, olha, não, aconteceu isso na conta do Edson. Não, mas ele falou, mas isso aí está dentro da normalidade. Não é caso para chamar o Edson lá. É verdade. Percebe? Então, só que o que acontece? Ao longo do tempo, novas situações vão surgindo, né? A pessoa tira o dinheiro da FGTS, a pessoa aplica o dinheiro em bolsa de valor, agora está um pouco mais comum, a pessoa põe no CDB, não sei o quê. Então, a própria IA, ela tem que ser atualizada com o tempo. E essa atualização precisa ocorrer. Então, isso é uma das características da inteligência artificial. Ela tem um comportamento dinâmico, ou seja, com o tempo, ela ir sendo atualizada para que ela possa cada vez ter respostas melhores. Então, eu chamei 100 pessoas nessa condição que eu falei para vocês. Dessas 100 pessoas, 90 não tinha nada errado. Ela falou, opa, peraí, então, precisa acertar o software aqui, ó, tem coisa que está exagerada. Quando você fala em chat GPT, quando você fala no Gemini, eles estão em processo contínuo de adaptação, né? E isso para eles é muito importante. E aí chega um determinado momento que eles falam, opa, essa versão já está extremamente carregada de informação nova, então vamos fazer uma atualização. Aí eles atualizam e ela fica ainda mais certeira nos resultados, né? Ela fica ainda mais específica nos resultados. Então, para essas inteligências que são multi-tarefas, né? Ou seja, você pode perguntar para o cara desde obra de arte, perguntar para o cara do dólar, perguntar para ele um problema matemático, perguntar para ele uma questão de astronomia. Essas IAs, elas estão em constante evolução e processando uma quantidade absurda de informação. Certo, pessoal? A quantidade de absurda, quando você fala de absurdo, é absurdo, né? Se eu não me engano, eles processavam por dia tudo que a humanidade tinha conseguido de conhecimento até o ano 2000. Tá? Tudo que existia de conhecimento era por dia de processamento.
e demorou, acho que, 4 meses processando, então imagina, né? E tinha informação ali. Então, assim, professor, eu vou conseguir fazer uma IA que vai ser um novo chat GPT? Não. Tudo bem? Por quê? Porque aí você precisaria ser, primeira coisa, precisaria ter muito dinheiro para ter muitos computadores. É um processo muito longo, exige muita demanda, muito programador trabalhando junto. Isso aí para a gente é muito difícil fazer, pessoal. Mas a nossa ideia é conseguir criar modelos estatísticos que vão ser nossas inteligências artificiais para resolver questões específicas, né? Que é o que normalmente a gente vai enfrentar depois no mercado de trabalho, ou numa pesquisa, ou desenvolver um projeto, tá? Bom, tem uma galera que fala, mas eu posso usar a IA para criar coisas, para criar um programa. Pode também. Só que a gente começa a cair num certo problema, né? Veja, quando você fala para uma pessoa, fala para o professor Edson, faz uma conta para mim aí. Ele faz 10 mais 20. Ele pega o papelzinho, põe 10 mais 20, deu 30. Ele fala, deu 30, João. Opa, beleza. Eu sei que o professor Edson sabe fazer a conta. Aí eu falo para uma outra pessoa, ô Zé, faz para mim 10 mais 20. O Zé pega a calculadora, faz 10 mais 20, deu 30. Os dois chegaram no mesmo resultado, tá? Só que o Edson domina o que eu chamo de tecnologia. O Zé não. O que é tecnologia? Tecnologia, pessoal, é você dominar a técnica. Ou seja, é você saber fazer as coisas. Outra coisa é você usar algo pronto. O Zé só usou uma calculadora, mas ele não domina a tecnologia do cálculo. O Edson domina a tecnologia do cálculo, porque ele conseguiu fazer. Não significa que o Edson não pode usar a calculadora. Não, ele pode usar a calculadora. Mas ele sabe o que está acontecendo, né? A arte de saber fazer, ele tem. Então, vamos lá. No Brasil, a gente tem computadores com tela LED, TV LED, temos. Mas, a última vez que eu vi, a gente ainda não sabe. A gente, né, indústria nacional, ainda não consegue fazer uma tela LED, igual uma tela LED que vem, por exemplo, da China. Mas eu uso tela LED na minha televisão. Então, pois é, você usa, mas você não domina a técnica para saber fazer, ou seja, você não domina a tecnologia. O que diferencia você do cara que é engenheiro civil? Você chegar no chat GPT e pedir para ele fazer uma planta de uma casa, ela vai fazer a planta para você. O que o engenheiro civil tem? Ele tem todo o conhecimento para saber a viabilidade daquela planta, para saber se aquela casa não vai cair, para fazer os cálculos corretamente. Porque o chat GPT, se ele errar, ele vai falar, sinto muito, se a sua casa cair, o problema é seu. Compreender a diferença? Então, uma coisa é ser usuário de uma ferramenta, outra coisa é entender como essa ferramenta funciona. Então, nossa ideia aqui, dada também a dimensão que nós temos, né, pessoal, a gente vai tentar entender um pouco de como ela funciona. Ou seja, a gente vai tentar entender como que é essa tecnologia. E isso para a gente é muito legal, porque amanhã ou depois que você for trabalhar numa empresa e o cara quiser usar IA, você vai ter empresas que o cara vai querer que você seja um operador, né, de chat GPT. Para isso, pego o meu sobrinho lá, dou R$100 para ele fica lá o dia inteiro fazendo isso, de boa. Ou eu tenho uma pessoa que sabe o que está acontecendo, ela vai lá e ela consegue desenvolver para resolver problemas que surgirem. Então, nossa ideia aqui, pessoal, é que vocês comecem a ter o conhecimento matemático, entender por onde isso passa, para que você perceba, olha, poxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu estou aqui numa empresa, meu chefe gostaria que eu tivesse que a gente descobrisse qual é o momento na loja de pico de pessoas, qual é o momento que tem menos pessoas, para que eu possa controlar o ar-condicionado e gastar menos energia, ou seja, vai ficar ligado no máximo só quando tem muita gente, baixa a potência quando tiver pouca gente, e eu economizo energia. Você vai conseguir fazer um negócio desse, certo? A parte do desenvolvimento, né, da ferramenta para fazer esse cálculo, você vai conseguir fazer. Eu estou trabalhando numa empresa que por exemplo, o meu chefe falou, olha, a gente quer aqui, por exemplo, achar a melhor condição, né,
para estocar tais produtos para facilitar a nossa distribuição. Você consegue fazer. Uma situação muito doida, né? O cara que sai para fazer entrega, às vezes, né? Ele sai com a motinho dele lá para fazer várias entregas, o cara ele usa a cabeça dele para saber qual que é a melhor rota que ele vai fazer. Mas dá para fazer um programinha que melhore a rota que ele faz para entregar as coisas? Dá para fazer um programinha para fazer isso também. Isso tudo envolve, né, nossa capacidade de entender o problema, as ferramentas que a gente domina, nossa capacidade de programação e nosso poder computacional. Né? Porque não adianta nada, eu faço um programa aqui que eu otimizo, né, o caminho do motoboy, mas demora 3 horas para ser resultado, o motoboy não vai querer, não resolve, tá? Minha ideia aqui, eu vou ensinar para vocês um pouquinho de matemática, beleza? Com essa matemática, eu vou chegar na estatística, e aí na estatística a gente vai... Isso, programa do caixeiro viajante, exatamente. E com a estatística a gente vai criar esses programinhas, beleza? Eu vou fazer o seguinte, como vocês ainda não tiveram aula com o professor Kakimoto de programação, e vocês vão precisar saber um pouquinho de programação em Python, né, um tantinho razoável, eu vou usar uma ferramenta que é um chamado interpretador de comando, tá? Que é o chamado Scilab. Scilab é um programa que a gente usa para fazer cálculos de maneira mais direta, sem precisar saber programar. Ele também aceita a programação, mas por enquanto não é isso que eu quero. Ele é uma versão gratuita de um programa muito importante que tem em pesquisa, desenvolvimento, o pessoal usa na indústria, usa tudo quanto é lugar, chamado MATLAB. Ele é a versão, né, aberta, vamos dizer assim. Mas o MATLAB é muito caro, então não dá para a gente comprar. Então a gente vai usar o Scilab, que vai resolver o problema praticamente do mesmo jeito, e é muito simples para a gente poder usar, tá bom? Então, eu queria fazer o seguinte, aproveitar a aula hoje, para que já na próxima aula a gente possa fazer uso. Vamos baixar o Scilab para instalar? Você quer passar mais alguma coisa, Edson? Você está mutado, Edson. Não, acho que é você fazer isso, preparar o pessoal para a aula de quinta, né? Isso aí. Então, vamos fazer isso, pessoal. Ô, João, então vou deixar vocês aí à vontade, tá bom? Isso, beleza, então. Vamos fazer a instalação do programinha e na quinta-feira a gente já começa a fazer algumas coisinhas e aí vocês começam a mexer um pouquinho com ele. Ele é muito fácil para usar, né? E até vocês não dominarem o Python que o professor Kakimoto vai desenvolver, a gente vai nele, tá bom? Depois que vocês falassem, não, já estamos entendendo melhor, aí eu também faço os programas em Python para ajudar vocês. Tá joia? Beleza, pessoal, boa aula aí para vocês. Falou, Edson, abraço, viu? Pessoal, então vamos entrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou pôr aqui na caixinha de mensagem, tá? Scilab.org. Copie isso daí e coloca no seu navegador. E todo mundo vai acompanhar comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha tela aqui para vocês, e aí vocês vão acompanhando comigo, vocês instalam junto comigo, pode ser? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Cheia, vai ser a tela. Vocês só dão uma confirmada para mim se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo? Tá aparecendo sim, professor. Tá bom. Vocês chegaram nessa página aqui, ó, Scilab.org. Aí você fala, professor, é Scilab, né? Mas fala Scilab para facilitar a vida de vocês aí também, né? Ó, essa página já de cara aparece aqui, ó, download. Então todo mundo clica aqui, ó, download. Vamos para uma outra página.
Professor, estão perguntando qual que é a IDE que vai ser usada. A IDE, olha, no caso do Scilab, a gente não tem muita preocupação com isso, tá? No caso do professor Kakimoto, vocês estão usando a Anaconda ainda, Giovana? Vocês estão só usando o Google, o interpretador do Google, do Python? A gente usa o Google também, mas normalmente a gente está recomendando o VS Code. O VS Code, pode ser o VS Code também, tá? Vamos lá, agora eu não sei exatamente, aumentar um pouquinho aqui, dar um zoomzinho na minha tela, aí vocês vão ver o que vocês têm, tá? Ele vai falar aqui em qual que é o requerimento do seu sistema. Então, por exemplo, quem está usando Windows, provavelmente deve estar usando Windows 8, 10 ou 11. Vai clicar aqui. Se eu não sei se tem alguém usando Linux, então vai baixar aqui, tá? E se tiver o Mac, pode baixar aqui. Então, você vai escolher de acordo, né, com o teu sistema operacional. Eu estou usando Windows aqui, então eu vou clicar nele. Muito bem. Bom, você vai selecionar um lugar aqui para salvar, né? Tá, eu vou salvar aqui. O meu já está instalado, tá? Mas eu vou fazer só para acompanhar. E aqui no meu navegador, eu dou uma olhadinha do lado aqui, ó, só para ver se está baixando. Eu baixei a versão mais nova hoje. Está baixando aqui. Então, vamos aguardar um pouquinho para vocês baixarem também. Ele é muito facinho de instalar, pessoal. Não tem segredo, não. Tá? Você veja aí onde é que você está fazendo o seu download, né? Provavelmente na pasta download também. Acredito eu. Ou o seu navegador, às vezes quando ele acabar, você clica aqui e ele já começa a instalação também. Bom, vejam se vocês fizeram já o download. Eu vou reinstalar aqui no meu, só para vocês poderem acompanhar, tá? Então, clicar para fazer a instalação. Porque eu estou mostrando na tela aqui para vocês. Ele está reclamando. Vamos lá, vocês... Vai abrir uma telinha aí, vai perguntar, você quer instalar? Você põe sim, escolhe a linguagem, né? Aí você vem aqui, ó, português brasileiro, tá? Dá um OK. Avançar, aceita os termos aqui, se quiser ler, pode ler também. Avançar, ele vai arrumar um lugarzinho para instalar, vai fazer algumas associações de arquivo. E você manda, ele vai fazer a instalação, tá bom? Vamos esperar aí a galera instalar para a gente poder, todo mundo junto, ter algumas ideias aqui do que acontece. Vamos lá, deixa eu só ver aqui como que vocês estão. Deixa eu só tirar minha tela aqui um minutinho do compartilhamento. Aqui dá para ver vocês também, está tranquilo. Vamos lá. Quem sabe Python pode fazer no Python? Pode. Bom, aí você vê, pessoal, o que vocês querem usar, tá? Esse code, né? Eu acredito, João, que na próxima aula, semana mesmo, a gente já vai passar a instalação do VS para eles. Tá ótimo. Ele funciona bem, né? O Anaconda que dava problema, né, Giovana? Como foi meu primeiro contato, eu fiquei só no VS Code, deu bem certo. Sim, sim. Eu também não gostava muito. O Anaconda era muito pesadão, sei lá. Carregava muito drive desnecessário, né? Mas o VS Code é mais legal e o VS Code ele é mais flexível também. Uhum. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como eu preciso, então, que vocês me sinalizem
que deu certo a instalação, vou pedir assim, para quem for conseguindo, levanta a mãozinha, tá? Para dizer que já deu certo a instalação. E a gente vai esperando todo mundo, não tem problema não. Isso, muito bem. Vamos lá. Vamos aguardando, vocês vão instalando. Opa, também o pessoal já está conseguindo aí, muito bom. Vai tranquilo, pessoal, tá? Porque cada um aí tem a sua velocidade de internet, não tem problema não. A gente aguarda um pouquinho aqui, sossegado, tá?
Professor, 20 alunos já conseguiram instalar, alguns não conseguiram porque eu estou no celular e eu tinha o software meu, e acho que deve ter só umas 5 pessoas. Deixa eu ver aqui. Levantar a mão, então a galera ainda aqui tá. Pessoal, vamos lá. Tá bom, estou quase concluindo, tá bem, beleza. Bom, vocês vão ver que baixar é rapidinho, ele é levezinho, né, pessoal? Não tem problema, tá? Eu vou abrir aqui o meu aqui, então, vamos lá, você abre o seu programinha, já instalou já, não sei, o meu ainda está instalando aqui a versão que eu baixei, ó. O computador é meio devagarzinho, coitado. Vamos ver aqui. Ainda tá na luta aqui, coitado. Pessoal, quem levantou a mão já conseguiu baixar e instalar? Já conseguiu as duas coisas? Deu certo? Foi? Ah, então tá bom. Ótimo, muito bom. Deixa eu ver aqui, o meu está instalando, o meu tá umas tranqueiras rodando na minha máquina aqui, ela tá mais lerdinha, coitado. Quase lá, tá bom, vou esperar um pouquinho. Estamos chegando. Ótimo. Bom, eu abri o meu aqui, então eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Muito bem. Estão vendo minha tela? Ótimo. Então, vou aqui, ó, abrir aqui. Então, vamos entender algumas coisas bem simplesinhas, né? Isso que a gente está vendo aqui, que é o nosso Scilab, ele tem algumas características que são muito legais. Então, por exemplo, eu posso fazer operações matemáticas com ele sem necessariamente eu ter que escrever um programa. Não sei se vocês já tiveram experiência em programação, né? Muitas vezes, se eu quiser fazer uma coisa simples, um programinha, né, para ele somar alguns números, eu tenho que criar o programa, criar uma linha de programação, eu preciso explicar para ele o que ele vai fazer, né, pessoal? Programar é a gente explicar para o computador o que a gente quer fazer, tá? O professor Kakimoto vai falar disso também. Quanto mais a linguagem da programação se aproxima da linguagem da máquina, mais leve é o programa, ou seja, mais ela consegue programar facilmente. Quanto mais a linguagem de programação se aproxima da nossa linguagem, né, do que a gente fala, significa que aquilo é mais pesado, né? Eu tenho mais interfaces para transformar aquilo na linguagem de máquina, o que deixa o programa naturalmente mais pesado. Aqui, a gente tem uma coisa muito boa. Então, a gente consegue fazer coisas fáceis e diretas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na tela dele, tá? Nesse primeiro ambiente que nós temos, e fazer uma continha simples. Eu posso pôr assim, ó, 20 mais 10 igual, ele já dá 30 para mim. Ou seja, eu não precisei programar absolutamente nada. Ele de cara já faz a continha para mim. Tá? Posso fazer continhas de subtração, né? 90 menos 28. Ele vai dar a resposta para mim.
Posso fazer contas de dividir, tá? Posso fazer contas de multiplicação. Então, aqui, para quem nunca mexeu com programação, né, a multiplicação a gente faz aqui usando o nosso asterisco, tá bom? Então, dá para fazer continhas à vontade. Você usou as informações que estão ali na tela, não quero mais ver essa tela, quero apagar essas informações. Você vai dar um CLC, tá? O CLC, ele vai confirmar com você aqui, ele vai limpar a tela. Tá? Então, os comandos que você deu, ele vai limpar. Tudo bem? Bom, vou criar uma coisinha muito simples aqui. Vou criar uma matrizinha. Vocês devem se lembrar de matriz lá do ensino médio de vocês. Uma matriz muito fácil. Vou botar aqui, ó. 1, 2. Então, os elementos da primeira linha é 1, 2. Vou digitar ponto, vírgula. Vou pôr aqui 3, 4. Espacinho 4. E vou fechar o meu colchete, né? Colchete. Bom, você está vendo, ele já criou para mim uma matriz aí, olha só. E ele até fala a dimensão da matriz, né? Uma matriz 2 por 2, tá? Vocês devem se recordar dessa representação. Aqui tem uma coisa legal. Se você vier à direita, e eu não sei se minha tela... Vocês estão conseguindo enxergar minha tela, pessoal? Está muito pequena. Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Se você vier aqui à direita, ele tem um negócio muito legal que é um navegador de variáveis. Então, por exemplo, a matriz A que eu criei, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim uma espécie de uma planilhinha e ele vai mostrar para mim quais são os valores que estão dentro da variável A, tá? Então, eu tenho uma variável A e dentro dela ela é uma matriz e aqui tem os valores. Professor, aí se eu quiser mudar o valor, essa é uma das coisas legais. Eu posso vir aqui, ó, e botar, sei lá, 10, tá? E altero o valor da minha variável. Então, se eu chamar de novo a variável A, só digitar A, você já vê que no lugar do 3 ele botou 10. Professor, isso é útil? Ah, é útil, porque às vezes eu estou digitando um monte de valores e descubro que eu errei um. Ao invés de eu ter que ficar digitando tudo de novo, né? Eu simplesmente vou ali e faço a alteração. Então, isso para a gente é muito legal, tá bom? Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas a gente tinha operações matriciais. Por exemplo, eu podia fazer uma matriz vezes outra, né? Que era uma coisa que deixava todo mundo muito chateado no ensino médio, né? Que é você fazer linha vezes coluna e dar um certo trabalho. Aqui eu consigo fazer a operação facilmente, tá? Ele deve ter operação similar ao MATLAB, onde você põe um pontinho e ele faz uma matriz. Quando eu faço A vezes A, ele faz a operação matricial do produto, né? Linha vezes coluna. Quando eu ponho esse pontinho, ele faz elemento vezes elemento. Então, por exemplo, eu faço a matriz A vezes ela mesma, é fazer 1 vezes 1 e dá 1. 2 vezes 2 que dá 4. 10 vezes 10 que dá 100. 4 vezes 4, 16. Né? Ele faz por posições correspondentes. Então, o que eu quero que vocês percebam? Essa plataforma que eu vou usar, ela vai permitir a gente fazer uma série de operações matemáticas sem a necessidade de, a priori, a gente saber programar. Então, eu posso fazer várias coisas aqui, simples, tá? E que eu não tenho ainda a necessidade de saber a parte da programação, né, da linguagem de programação. Então, a gente consegue, por enquanto, ir resolvendo por aqui. Então, tudo que eu for ensinar para vocês, eu vou procurar ensinar aqui no Scilab, para que a gente possa ganhar agilidade. Vou também passar algumas coisas para vocês fazerem na mão. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a fazer na mão, para ver como que é que faz. Opa, entendeu? Entendi. Ah, é assim, é assim. Ah, então agora eu posso usar o computador para ganhar velocidade. Né? Mas eu sei o que está acontecendo, tá bom? Não quero que seja uma caixa preta, né? Que você olha e não sabe o que aconteceu. Isso não é legal. Não é o objetivo do nosso curso. Tá bom? Dá para fazer gráfico, dá para fazer um monte de coisas legais aqui. Então, a gente vai tentar usar essas ferramentas, né? Criar um gráficozinho, por exemplo. X. Vou botar aqui alguns valores. Vou criar a minha
matrizinha, opa, com alguns valores aqui, tá? Não sei se vocês já aprenderam isso na escola. Toda vez que a gente tem uma matriz, né? Aqui é uma matriz que ela tem 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, e tem uma coluna só, essa aqui. A dimensão dela é 5 por 1, sempre quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Essa já era uma 2 por 2, né? Tem 2 linhas e também nós temos 2 colunas, tá? Quando a gente tem uma matriz formada ou só por uma coluna ou só por uma linha, a gente pode usar o termo vetor, né? Então, X aqui para mim é uma matriz de uma única coluna, eu posso falar que é o vetor X, tá? Ou a variável X nesse caso. Vou criar uma outra variável Y aqui, ó, muito simplesinha. Vou botar aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, opa, e 10. Então está aqui a minha matriz, né, minha variável Y, tá? E eu posso pedir para ele fazer um gráfico, por exemplo. Você vê que interessante, como é fácil, ó, plot. Eu vou pedir para ele fazer o gráfico de X, Y, e eu posso, por exemplo, pedir para ele fazer para mim com bolinhas, né? Vou explicar para vocês aqui, facinho. Esse comandinho que eu dei aqui, eu estou falando para ele assim, olha, eu quero que você faça um gráfico de X por Y, tá? Esse R que eu botei na frente é a cor red, tá? Ou seja, eu quero que as bolinhas saiam vermelhas, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na minha tela, mas incrivelmente elas saíram vermelhas, tá? Ah, professor, eu quero fazer o gráfico e usar bolinhas verdes, eu acho que aí deve ser green. Eu sou usuário do MATLAB, então algumas coisas aqui eu imagino que deve ser igual. Tá verde, né? Difícil de ver, mas tá verde. Eu gostaria, professor, de ter um gráfico que fosse não com bolinhas, mas já fosse uma reta, né? Então manda fazer sem essa terceira parte do comando, e ele já vai tentar fazer em cima das bolinhas que estavam prontas. Ele já fez a reta. Então, é muito fácil para a gente operar, tá? Dá para fazer gráficos assim, em 2 dimensões, dá para fazer gráficos usando 3 dimensões, dá para fazer uma série de coisas legais. E qual que é a grande vantagem aqui? A grande vantagem é a facilidade que a gente tem para desenvolver os comandos, né? Então, a priori, a gente não sabe nada ainda de programação, então eu posso fazer direto, tá bom? Mais para frente um pouquinho, aprendendo com o professor Kakimoto, o que a gente faz? Bom, aí vocês já vão saber programar em Python, então vocês vão poder já transportar isso aqui para o Python, mas aí também, eu também sei programar um pouco em Python, aí eu também vou ajudando vocês para a gente implementar a linguagem, tá legal? Bom, pessoal, hoje então, a minha ideia aqui era que vocês chegassem até nesse ponto de instalar o nosso Scilab. Quem não conseguiu, aí eu vou pedir para tentar até a nossa próxima aula, tá? Fazer a instalação. Vocês podem mandar e-mail para mim, podem falar com os monitores, eles vão ajudar vocês, mas vocês vão ver que é bem sossegadinho para fazer a instalação. Na próxima aula, eu vou lembrar alguns conceitos com vocês de matemática, conceitos simples, né? A gente vai brincar um pouquinho com matrizes, vamos brincar um pouquinho com função, tá? Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar para vocês, passo uma lista de exercício, que aí eu peço para você fazer na mão. O professor na mão? Na mão. Que é para você ver ali se você sabe fazer mesmo. Depois você vai no computador, joga no computador e confirma se deu certo. Tá bom? E aí a gente vai sempre implementando nossas ideias. E vamos aos pouquinhos, né? Porque a gente precisa pensar que tem gente que está um pouquinho mais avançada, outros que não estão tão avançados em matemática. Eu não vou fazer, obviamente, revisão de toda a matemática, nem dá tempo, mas eu vou revisar aquilo que a gente for considerando importante, né, para vocês entenderem, tá? E, paralelamente a isso, eu vou chegar, às vezes, talvez num pontinho ou outro um pouquinho mais avançado, mas eu sempre vou tentar atacar aquilo que for essencial, beleza? Não vou ficar estudando coisas aqui que para a gente não vai ser importante no meu curso, tá bom? Pessoal, perguntas, dúvidas?
Vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta, Vanessa. É só para você ter uma ideia assim. Eu queria saber se tem uma grade de programação, sabe, do curso, assim, com os temas para se preparar, sabe? Sim, eu vou pegar aqui para vocês, eu vou passar para vocês, vou ver se na próxima aula eu já consigo passar para vocês quais são os conteúdos que a gente vai estudar. Isso. Tá bom? Fechado. Isso, planejamento pedagógico. Isso. Obrigada, tá? Não, que isso. Eu já passo para vocês dando uma olhadinha, tá bom? Vamos ver aqui. Às vezes dá para ir se preparando, né? Claro, legal. Isso é muito bom, tá? Depois a gente vai... Tem alguns conceitos a gente vai passar mais rápido, né? Quando a gente chegar na parte de estatística, aí a gente vai gastar um tempinho maior lá, porque a gente vai fazer assim, a gente vai ir e voltar, e vocês vão entender depois por quê. Porque nessas idas e voltas a gente sempre vai pegar umas coisinhas novas para que vocês possam deixar cada vez mais os seus programinhas mais sofisticados, tá bom? Tá, fechado, obrigado. Nada. Vamos ver lá, quem mais aqui? Pergunta. Você tinha falado em derivada. Sim. Eu vou explicar para vocês em uma aula mais para frente a noção de derivada, tá? Eu sei que para quem está no ensino médio não viu ainda a derivada, né? Muita gente, talvez, do ensino superior aqui não fez área de exatas, não tem problema, não precisa se preocupar. Eu vou dar para você o conceito para você entender o significado da derivada. Na verdade, todo mundo aqui já fez derivada, tá? Talvez não saiba, mas já tenha feito. Mas a gente vai ver isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Planejamento pedagógico, isso é o que a Vanessa perguntou ali, né? Referência, por favor. Vamos lá. Por enquanto, Bruno, como a gente só vai fazer essa revisão de matemática, fica sossegado. Qualquer livro de matemática do ensino médio vai ajudar, tá? Depois, a gente vai entrar em estatística. Qualquer livro de estatística que você quiser baixar, sabe, PDF, qualquer um vai resolver, porque os conceitos que eu vou precisar vai chegar em alguns casos que são um pouquinho mais complicados, que não vão ter no livro, mas daí eu passo alguma coisa para vocês, algum material, tá bom? Não precisa se preocupar em comprar livro, não, nada dessas coisas, pessoal, fica sossegado. Pessoal, onde vão estar as aulas gravadas? Aí os monitores vão passar para vocês, tá? Fica tranquilo. E caso você precisar voltar, fica tranquilo. Se precisar de alguma coisa, você me avisa, a gente marca um horário, não tem problema não, tá? Os monitores também, eles ajudam bastante, eles também vão ser bastante presentes aí, fica tranquilo, tá? Mais perguntas? Ok. Nenhuma pergunta, pessoal? Bom, próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês das aplicações de IA, tá? A gente vai ter que fazer, como a gente tem o nosso curso, pessoal, a gente vai ter uma avaliação, tá? Então, vocês vão receber, né? Vocês estão fazendo o curso pelo Instituto Federal, é um curso de extensão. Então, na próxima aula, eu falo para vocês como vão ser as formas de avaliação, beleza? A ideia da avaliação aqui é ver se você acompanhou, ver se você realizou as atividades, né? No fundo, quando a gente faz um curso de extensão, o que a gente gostaria mesmo é o que o aluno, eu estou muito mais interessado em que vocês vão conseguir aprender, que você vai conseguir absorver, né? Porque isso vai ser com certeza muito mais útil para você do que, né, talvez um certificado, eu não sei. Mas daí para poder emitir o certificado a gente tem que ter uma nota mínima, né? Uma presença mínima, mas não se assuste. A ideia aqui é a gente caminhar junto, tá bom? A ideia é que vocês aprendam, isso que a gente quer que aconteça, tá legal? Mais perguntas? Não? Muito bem. Giovana, você quer tirar foto para fazer o registro? Pode ser. Gente, só lembrando, eu tô enviando... Você mutou, Giovana? Deixei o microfone sem querer. Só enviando aqui de novo, gente, esse link do WhatsApp é para os alunos do curso do IFE, tá? Então, a gente já tem um grupo para os alunos do SIC, da Samsung, que é outro grupo. Então, quem não entrou, entra nesse grupo, que a gente, além do e-mail, tem um contato maior com vocês, para ir passando mais informações, tá bom? Então,
podem entrar, e caso não esteja no grupo, pode me mandar e-mail que eu vou estar respondendo. Vamos tirar uma foto, gente, quem puder ligar a câmera, né, isso é essencial para o curso também, para a gente poder registrar. Então, quem puder abrir as câmeras, deixa eu tirar uma foto aqui. Isso, pessoal, muito bem, Luiz abriu, muito bem. João Rafael, Maiara, isso aí, pessoal, abre a câmera. Muito bom. Marielle, muito bem, pessoal, isso aí. Muito bom. Quando a Giovana for tirar a foto, vocês fingem que são felizes, tá bom? E vocês sorriam. Isso é importante. Muito bem. Muito bom. Estão todos prontos aí? Podemos lá, Giovana? Ninguém aguenta sorrir muito tempo, então você tem que ser. Vai abrir. Deixa eu ver. Espera só mais um minutinho, quem está abrindo as câmeras. Está chegando, abrindo ali, muito bem, ó. Muito bem, pessoal, isso aí, pessoal animado. Eu diria que vocês são heróis, porque, olha só, uma terça-feira, 8h50 da noite, estudando matemática, véspera de feriado. Puxa, vocês são heróis. Parabéns. Bora lá, gente, vou tirar. 3, 2, 1. Pronto, agora o computador carregou. Tirado o print, gente. Ótimo, muito bem. Então tá bom, pessoal. Bom, então para vocês, bom descanso aí, bom feriado, e a gente conversa, né, para quem é de São Paulo, pelo menos, a gente conversa na nossa quinta-feira, tá bom? Fechou? Um abraço, pessoal. Boa noite para todos aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Valeu.